Meus irmãos, uma boa noite a todos. Vamos começar o nosso momento de estudo. Nosso coração fica muito contente, né, de ver os companheiros aí, poder reencontrar a Sandra, né? A gente tinha, desde a pandemia, não tinha se encontrado aqui ainda. Pedrinho Sheila retornando a casa. Yasmin, seja muito bem-vinda de volta. Qual é o seu nome? Amanda, seja bem-vinda, Amanda, tá bom? Nossa reunião de estudo é uma reunião de estudo do Evangelho, né? Onde a gente para conversar um pouquinho. Aqui não tem a figura do professor ou daquele que vem ensinar nada, né? Nós somos todos irmãos e estamos caminhando juntos, mais ou menos no mesmo nível, né? Intelecto, moral, todos nós. Então, a gente tenta partilhar as nossas leituras, né? Não são nem os nossos saberes, as nossas leituras, né? A gente acaba aqui apenas reproduzindo o que a gente lê muitas vezes na véspera ou até mesmo no dia. E muitas vezes na figura de quem coordena uma reunião como essa, estou nessa função aqui atualmente. Parece às vezes, né, que falando de tal tem um cabedal de conhecimento, de informações, mas na verdade a gente estuda na véspera para estar aqui falando alguma coisa, porque se tivéssemos chegar aqui de improviso, nós não daríamos conta, como temos outros amigos que fazem isso muito bem, que tem realmente um conhecimento muito vasto. Não é o meu caso. O meu caso é daquele que estuda um pouquinho e gosta de conversar sobre o Evangelho e quer partilhar isso com as pessoas, né? Então a gente fica muito feliz de ter com quem partilhar, né? Quando a casa está mais cheia como hoje, nosso coração não fica mais feliz do que quando tem duas pessoas, mas a gente sabe da importância que é, afinal de contas nós nunca estamos sozinhos, né? Então sempre que a gente adentra uma casa espírita ou qualquer outro templo religioso, a gente tem que se lembrar que nós temos companhias espirituais muitas vezes que vêm estudar conosco, né? Vêm nos ajudar ou aprender junto de nós. Então, sejam todos muito bem-vindos. É uma reunião muito aberta à participação de todos, né? Normalmente, quando a reunião está mais cheia, assim, existe pessoas ficam um pouco mais, né, resistentes em participar, mas vamos aí, né, conversar, falar sobre o Cristo, falar sobre o Evangelho e aprendermos juntos, né? Então vamos iniciar. Gostaria de vou pedir a Sheila. Ô Sheila, você faz a prece por nós, inicial, fazendo um favor? Pode. Senhor Jesus, agradecemos por mais essa reunião nesta noite, Senhor, pelo retorno nesta casa, por todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Que o Senhor possa estar, Senhor, sempre em nossas orações, em nossos corações, agradecer os seus ensinamentos, que a gente consiga não só saber, mas que a gente esteja, Senhor, preparado para usufruir desses ensinamentos no nosso mundo lá fora, no nosso dia a dia, com as pessoas com quem convivemos, no nosso trabalho, na nossa casa. Que a gente consiga, Senhor, mesmo diante das dificuldades que enfrentamos, nos manter em paz. Muito obrigado, Senhor. Proteja essa cidade, a todos que aqui moram, e que a gente tenha uma noite de muita alegria, Senhor, de muitos ensinamentos. Que assim seja. Meus irmãos, eu estou sem máscara porque para falar fica um pouco mais fácil, estou bem distante de vocês aqui, né? Aí quando alguém quiser falar, se quiser também abaixar a máscara, fica mais fácil, né? É difícil falar com máscara, né? Às vezes é complicado. Bom, vamos lá. O nosso companheiro Jonas foi intuído a trazer a folha
a trazer a folha de estudo da noite, né? Mas como disse o nosso companheiro Euler, a mediunidade de estoque está meio descalibrada, né? E aí não trouxe a quantidade. Então, alguns companheiros estão aí sem... Acho que está quase todo mundo, né? Deixa eu ver. Alice está com texto, né, Alice? Alice, é com texto? Tá? Tem um livro? Renato que não tem, né, Renato? Não. Deixa eu botar meu... Acompanhe com ela. Silencioso aqui. Mirella tem? Ana Carla está no celular, Ana Carla? Pedrinho que não tem, né, Pedrinho? Não, mas não. Tá joia? Yasmin e Amanda tem? Seu tá? Vamos lá. Bom, nós, para quem é novato aí, a gente sempre gosta de explicar, né? Nós estamos estudando textos de um benfeitor chamado Emmanuel, que foi um benfeitor que acompanhou o trabalho mediúnico de Chico Xavier, e ao longo da trajetória dessa dupla, Emmanuel e Chico, Emmanuel escreveu diversos textos, né, diversos livros, e então nós estamos estudando os textos que o Emmanuel escreveu que fazem referência ao Evangelho de Lucas, né? Então a gente tem esse livro, que é uma brochura que compilou todos esses textos, mas na verdade esses textos estão espalhados ao longo de toda a lavra mediúnica do Chico, que foi coordenada pelo Emmanuel. Então, na verdade, não é um livro que foi, esse livro aqui não é esse livro que foi escrito pelo Chico, né? São diversos textos ao longo de décadas de trabalho mediúnico, e a FEB teve esse cuidado de juntar isso tudo numa brochura só, né? Então, semanalmente a gente estuda um desses textos, sempre tendo como base os livros da codificação, principalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Nas últimas 3 reuniões, nós ficamos estudando uma passagem bíblica em que Jesus, ao ser questionado sobre por que poucos são salvos, ele responde com que a gente precisa ter o esforço de passar pela porta estreita. Ele dá essa resposta, né? E logo após o Cristo responder dessa forma, para alguém, não fica claro no Evangelho quem perguntou, isso pouco importa, porque essa pergunta é uma pergunta de todos nós, na verdade. Logo após ele responder isso, o próprio Cristo conta uma parábola, e esse versículo nosso de estudo, que está aí encabeçando o texto, ele faz parte dessa parábola. É uma parábola que eu não sei o nome dela, na verdade eu não sei se ela tem nome. Eu vou ler a parábola como um todo, a gente sempre gosta de fazer isso, né? E fica um pouco mais fácil o entendimento. A parábola começa lá em Lucas, deixa eu ver, notei aqui, Lucas 13, 25, vai até Lucas 13, 30. Logo depois que o Cristo fala da porta estreita, né? Que é o versículo que nós estudamos nas últimas 3 semanas, ele disse assim, então a fala de Jesus, tá, meus irmãos? Quando se levantar o Senhor da casa, isso é uma parábola, né? E fechar a porta, e vós que estáis de pé do lado de fora, começardes a bater na porta, dizendo, Senhor, abre para nós. Em resposta, ele vos dirá, não sei de onde sois vós. Aí vem o nosso versículo que estuda agora. Então começareis a dizer, comemos e bebemos diante de ti, e ensinastes em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos, obreiros da injustiça. Ali haverá, essa é a parábola, né? Aí conclui. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, quando vires Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus. Mas vós lançados fora, e virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul, e se reclinarão à mesa no reino de Deus. Eis que há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão últimos. Então, é uma parábola muito rica. Allan Kardec
trata de vários trechos dessa parábola do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas o nosso foco aqui é esse versículo específico. Então começareis a dizer: comemos e bebemos diante de ti, e ensinastes em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois. Bom, diante desse versículo, vem o Emmanuel, né, e pinça lá esse versículo e traz o texto para a gente: comer e beber. Comer e beber, né? Antes de ler o texto, é interessante que o cuidado que o Cristo tinha de deixar um ensinamento bem didático, né? bem assim, apesar de ser contado em parábola, e esse apesar aqui não é um demérito, muito pelo contrário, ele tinha essa capacidade que eu acho que nenhum outro grande mestre da sociedade teve, de deixar lições preciosas para toda a eternidade, e para fazer isso ele precisava contar uma linguagem alegórica. Parábola é uma linguagem alegórica, Miguel? É uma linguagem alegórica, né? Então, porque isso fica para a posteridade. A parábola ela tem o poder de ficar para toda a posteridade, né? Então, nós vamos estudar a parábola do Cristo daqui a 4 bilhões de anos. E, ao mesmo tempo, ela tem o poder de ser amplamente democrática no sentido do entendimento. Você pode entendê-la ao pé da letra, se a sua limitação de entendimento é essa, ou você pode ir mergulhando cada vez mais profundo dentro dela e ir tirando cada vez mais lições. A parábola tem essa vantagem, né? Então é muito interessante isso. Só que o Cristo ele teve o cuidado, nesse caso específico, ele estava falando da porta estreita. Ele estava falando da porta estreita. Deixa eu achar aqui a Lucas 3. E é interessante que logo depois que ele fala da porta estreita, ele fala de uma parábola de um senhor que fecha a porta, né? Então o símbolo da porta continua presente. É um símbolo forte nesse contexto do Evangelho, né? Um símbolo forte, né? E aí eu comecei a me questionar. Essa porta, ela é fechada pelo Senhor. No caso aqui podemos entender como Deus ou como a nossa consciência. Aí tem alguns significados nisso aí. A gente tem que tomar o cuidado de, ao ler esse texto, de não acharmos que é algo, digamos, punitivo. Porque muitas vezes a gente lê o texto evangélico e podemos correr o risco de enxergar na figura de Deus uma punição. Dá a sensação, né? Olha, vocês comerem e beberem comigo aqui, mas eu vou ter que fechar a porta porque vocês não fazem parte da galera que está aqui dentro. Vocês vão ter que ficar do lado de fora. Dá essa ideia de punição. Sempre que a gente lê um texto evangélico que começar a aparecer na nossa cabeça a ideia de uma punição vindo de Deus, interrompe esse raciocínio, porque está equivocado. Porque Deus, sendo amor, ele não nos pune. Deus, sendo amor, sempre vai nos oferecer uma nova oportunidade pedagógica educativa, que pode ou não ser acompanhada da dor, mas que ele vai oferecer, ele vai, né? E a gente já tem que se perguntar, se tem um grupo de pessoas, se o Senhor, de acordo com a parábola, se o Senhor fecha a porta, não vendo dona Ana direito não, tem que ver ela, né, para ajudar aqui. Se o Senhor fecha a porta, né, tem um grupo de pessoas que tem uma condição de estar do lado de dentro da casa, né? E tem um grupo de pessoas que não tem a condição de ficar do lado de dentro da casa, estão do lado de fora. Tendo essa noção de que Deus é amor, misericordioso, onisciente, onipotente, enfim, com todos os atributos ali que são relatados no livro dos Espíritos para a gente em relação à divindade, a gente tem que imaginar ou pensar que o olhar compassivo e misericordioso de Deus, ele é muito mais misericordioso para aqueles que estão dentro, que já têm a condição de estarem dentro, ou para aqueles que estão fora. O que vocês acham?
Vamos, gente, vamos participar. Vamos participar. A misericórdia quem está por fora, como é que ele deseja. Exatamente. Então, e nem sempre a gente tem essa percepção, né, Pedrinho? Às vezes a gente olha o texto bíblico com um olhar meio farisaico. Isso é uma noção mais farisaica de punição. Ah, não, então eu que estou dentro, os outros que estão fora, aqueles que estão fora estão numa situação pior que a sua. Pode ser momentânea, mas não perca nunca de vista de que o olhar de Deus para eles, ele é amplamente misericordioso. Né? Então, é uma ideia que me veio, porque senão a gente começa a imaginar um Deus punitivo, né? Um Deus punitivo. A gente tem que sempre tentar, ao ler o texto bíblico foi escrito há 2000 anos, gente. Então, alguns princípios a gente tem que ter. Deus é amor. Então, tudo que eu ler no texto bíblico que me levar para um raciocínio contrário a isso, eu tenho que tentar fazer um caminho diferente. Se você não conseguiu, peça ajuda. E a gente tem mentores espirituais que escreveram muita coisa sobre o texto bíblico, como um deles é Emmanuel, que vem nos ajudar nesse entendimento. Né? Então, Jesus falou de diversas oportunidades, né? Eu falava, eu estava resgatando aqui, em Lucas, em Marcos, em que eles não são os santos que precisam de remédio, não são os sadios que precisam de remédio, né? Tem saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Marcos 2,17, Lucas 5, 27, 32. Jesus sempre diz que ele veio para os chamados filhos do Calvário, filhos do coração, ou seja, as pessoas que ainda não tinham conhecimento da boa nova ou que tiveram pela primeira vez estavam ali tentando compreender, né, ou sofrendo as vicissitudes de um tempo tão difícil, né, que não se limitaria àquele tempo que ele viveu, mas que seria ainda prorrogado por muitas e muitas gerações, né, porque até hoje o que acontece é exatamente isso. Né? E essa ideia, né, meu irmão? Essa ideia de um Deus seletivo, 2000 anos depois, ainda é muito presente, né, gente? A gente vê, ó, esse está numa condição de salvação, esse não está. Vale lembrar que essa parábola é contada logo após a resposta que o Cristo dá, perguntando sobre salvação. Então, essa ideia que é ainda muito divulgada na sociedade, graças a Deus, nós espíritos já temos uma condição de olhar um pouco mais de cima, né? De que não existem aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Todos serão. Talvez em tempos diferentes, até porque a salvação é diária, né? Você já se salvou hoje. Mas né? para entender essa temática aí, você tem que entender a reencarnação. Né? Por isso que é tão difícil para as outras crenças, como não acreditam na reencarnação, aí já condena a outra. E uma existência só não tem como você sanar todos os seus erros, na minha visão, né? Então, aí entra a parte da reencarnação, que eu não entendo por que é tão difícil a compreensão. O espiritismo foi muito disruptivo, né? Uma expressão muito utilizada hoje, ou seja, o espiritismo rompeu tudo que existia em termos de religião do passado. E de cara, Kardec, sobre a inspiração dos espíritos superiores, coloca lá o dístico da doutrina espírita. Fora da caridade não é salvação, não é fora do espiritismo. Né? Isso já para mostrar para todas as religiões que a salvação é Deus. E para podermos atingir essa salvação, nós temos que compreender as suas leis, especialmente o amor, que é a lei mais importante de toda a construção divina, e que por causa dela Jesus esteve aqui com a gente. E aqui ele fala isso no texto aqui mais adiante. Né? E tudo também depende do ponto de vista como a gente está olhando. Quando começa a ir fechando a porta, às vezes não. Deus fala com a gente um não, ou fecha a porta. É um bem, só que como a gente está ainda olhando como um mal. Então, quando a gente, teoricamente, a gente fica lá fora e não pode adentrar a casa, é Deus sendo misericordioso e te dizendo, agora eu estou fechando a porta para você crescer ainda mais, com misericórdia. Porque talvez se ele abrisse essa porta para todos nós agora, a gente ainda não teria o amadurecimento para a resposta que a gente poderia dar. E quando a gente está lá fora, nesse não que às vezes Deus fala para a gente consegue
olhar de um novo jeito. Ele depende sempre, né? O cristianismo ele é muito sofisticado, né? Perceber essas particularidades, né? Entender, por exemplo, que às vezes quando a vida te fecha, vamos trazer isso para a realidade, tem meninas muito novas aí, né? Às vezes a gente fala uma linguagem um pouco mais... às vezes você está enfrentando uma dificuldade, que a sensação que dá é que Deus está fechando a porta. Aí entra no que a Ambrosa falou. Essa é a grande oportunidade que você vai ter de poder ter um dia condição de você mesmo abrir a porta, né? Então, o que ele nos pede é isso, né? Nós conseguimos evoluir de tal forma, aprendermos, e às vezes essa aprendizagem passa por uma situação que você não gosta, né? Vamos falar um pouco isso aqui no texto, mas é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade, a gente não pode perder nunca isso de vista, porque senão você cai no Deus punitivo, que quer apenas punir, né? O texto mais adiante aqui, Emmanuel mostra por que Jesus é a porta e Kardec é a chave, a interpretação bíblica, né? Evangélica. Ele vai dizer aqui para quem que essa porta está fechada. Vamos ler o texto então? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto como um todo? Vamos uma introdução um pouco maior hoje. Depois a gente vai comentando aí as partes que vocês acharem convenientes. Quem pode ler para a gente o texto? Vai lá, Renatão. Comer e beber? Isso. Então começareis a dizer: comemos e bebemos diante de ti, e ensinastes em nossas ruas. Lucas, capítulo 13, versículo 26. Comer e beber. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido, na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que o haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai, junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Então vamos lá, meus irmãos. Fantástico o texto de Emmanuel, né? A capacidade dele
de traduzir, pegar um versículo como esse, destrinchar para a gente, é impressionante mesmo. Bom, logo no início aqui, o Emmanuel ele tem esse cuidado, como professor que é, né, de fazer uma referência à parábola, né? Ó, o versículo de Lucas aqui anotado refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. Faço um convite para nós, vai lá e lê no texto de onde está saindo esse versículo, para você poder entender que esse versículo faz parte de uma parábola onde o pai fecha a porta para os filhos ingratos, né? É uma lição nossa. Quando eu li isso aqui, o que me chamou a atenção foi a palavra ingratos, que é um vício moral de todos nós. Penso que nós estamos aqui reencarnados com o objetivo único de melhorarmos, né? E para isso a gente precisa de no mínimo quatro apoios, né? Primeiro, você se autoconhecer. Porque se você não se perceber, se você não olhar apenas para os outros, você não vai conseguir melhorar. Você não consegue reformar nada se você não olha o que precisa ser reformado. Então, a proposta do autoconhecimento, que é muito bem falada lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, né? Do conhece-te a ti mesmo, que é a proposta lá para o Sócrates, que viveu muito tempo antes de Jesus. Que essa ideia do autoconhecimento vem lá dos gregos, da antiga Grécia, e até hoje a gente tem dificuldade em compreender isso. A gente lança muito o olhar para fora e esquece de lançar o olhar para dentro de nós. O Emmanuel vai encerrar o texto dele falando um pouco disso aqui. Então, o primeiro passo para a gente poder conseguir evoluir é realmente começarmos a olhar no espelho da nossa consciência. Poxa vida, o que eu preciso mudar? Né? O que em mim que não está de acordo com os princípios de vida que eu preciso, que eu estou aprendendo que são certos? Quando a gente tenta fazer isso, nós vamos identificar em nós, em certa medida, as nossas potencialidades e as nossas dificuldades. Numa linguagem maçônica, né, Jonas? Os nossos vícios e as nossas virtudes. Todos nós, e precisamos ter essa consciência, temos em germe, em potencial, em alguma medida, todas as virtudes que precisam ser adquiridas. Assim como todos nós também temos, em alguma medida, todos os vícios. Então, quando a gente fala, por exemplo, de egoísmo, você precisa saber que você é um ser egoísta, em alguma medida. Por mais que você perceba no outro uma quantidade de egoísmo maior do que você acha que você tem. Mas em alguma medida todos nós somos impacientes ou pacientes. Então, ir medindo isso, medindo não sei se é bem o termo, mas olhando isso e tentando perceber em que medida eu tenho algumas virtudes e em que medida eu tenho algumas dificuldades, faz parte do nosso processo pedagógico de evolução. Sem isso a gente não consegue aprender, né? E depois que você olha aquele panorama seu e enxerga o que precisa ser modificado e o que precisa ser enfatizado, o que você vai enfatizar são as suas virtudes, o que você vai tentar modificar são os seus vícios, né? Você precisa de um roteiro, você precisa de uma sustentação, você precisa de um caminho, e esse caminho é o Evangelho. O Evangelho, ele é a grande cartilha do nosso bem viver, do nosso processo de evolução. Então, o Evangelho não é um texto religioso, circunscrito aos ocidentais, pelos orientais. Não, o Evangelho é uma cartilha de como nós melhoramos enquanto seres humanos. Então, logo no início aqui, o Emmanuel chama a atenção para uma dificuldade, para um vício, que é a ingratidão. Ele está dizendo que aqueles filhos que ficaram do lado de fora da porta são os filhos ingratos. Então ele está falando para todos nós, conforme eu disse, todos nós temos níveis de ingratidão, né? A ingratidão, o que é? A ingratidão, o Espírito Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, deixa eu ver aqui, eu não guardo isso não, capítulo 14,
ele define a ingratidão da seguinte forma, que eu acho fantástico. Ó, capítulo 14, item 9. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Então, se você, em alguma medida, você é ingrato, você tem egoísmo. Então, a primeira percepção que a gente precisa ter, para a gente conseguir mudar, é saber, olha, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, né? Não focar só nisso, porque você tem também, eu sou paciente, eu sou, em alguma medida, caridoso, né? Olhar esses dois lados, olhar com compaixão para si mesmo, né? Olhar tentando falar, poxa vida, eu sou, mas eu vou conseguir mudar, porque eu tenho uma cartilha chamada Evangelho. Então, Emmanuel vem chamar a atenção nossa aqui, no primeiro momento que me chamou a atenção, foi essa dificuldade, a questão da ingratidão, né? Ingratidão, que é, como disse o Santo Agostinho, um dos frutos mais imediatos do egoísmo, que muitas vezes é inconsciente, sem você ter a percepção daquela ingratidão. Quantas vezes, numa relação, por exemplo, conjugal, como eu e minha esposa, veio descendo a lenha hoje, não veio, dona Ana? Veio falando, né? O bicho pegou pro meu lado hoje, né? Mas eu tenho que parar e analisar, porque quantas vezes eu sou ingrato, né, em relação a atitudes básicas do dia a dia, que a gente fala de evangelho, parece uma coisa longe, distante, né? E é no dia a dia. Quantas vezes ele está falando aqui para mim, da ingratidão minha com a minha esposa, da ingratidão minha com a minha sogra, né? Sou ingrato com a senhora, sogra? Então, é isso que é o gostoso do evangelho, né? Que é você percebendo, poxa vida, realmente aqui eu consigo mudar. Olha, não, aqui eu ainda não dou conta hoje, mas vou dar conta amanhã ou depois, né? Então, esse primeiro parágrafo aqui, o Emmanuel me chamou a atenção para isso, né? Cerrou a porta por quê? Porque aqueles que estão do lado de fora ainda são carregados de um vício chamado ingratidão, que é fruto do egoísmo. Então, para eu poder estar lá dentro da galera de dentro, todo mundo quer, a gente quer estar na parte de dentro, né? Não quer estar na parte de fora. Eu tenho que trabalhar em minha ingratidão, é em mim, não é no outro não. Porque falar com a minha esposa, você é muito ingrata, você não percebe, é o que a gente mais gosta de falar, né? Você não percebe tudo que eu faço por você, né? Isso é olhar a ingratidão nela, é olhar em mim. Poxa vida, quanta coisa que eu sou ingrato, né? Quantas coisas, quantas pessoas que me fazem ou me fizeram bem e que eu não me dou conta disso. E o Espiritismo vem abrir isso muito pra gente, né? Tem a galera dos desencarnados, né? Como nós somos ingratos com os nossos irmãos desencarnados, que muitas vezes estão ali nos carregando no colo em algumas circunstâncias, né? Então, o primeiro parágrafo já me chamou a atenção para a questão da ingratidão. Podem ficar à vontade, gente. Hoje eu liguei a caixa de microfone aqui e estou falando. Vamos ler o segundo parágrafo. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes. Aqui o Emmanuel está pegando e está chamando a atenção especificamente dos religiosos, né? Religioso é aquele que tem algum conhecimento. Então ele não está falando aqui para quem não conhece nada de evangelho. Ele está falando para, você já conhece, todos nós que somos religiosos, então nós não estaríamos aqui. Estaríamos em algum outro lugar. Então, o quadro reflete a situação. Que quadro? Do cerrar a porta, do fechar a porta. Reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual. Então aqui ele faz uma referência, olha, essa porta que se fecha pode ser a morte. Daqui a pouco, todos nós vamos morrer, vamos desencarnar. A morte, ela é o símbolo desse fechamento de uma porta e da abertura de outra. Cerra-se a porta do plano físico e abre-se a porta do plano espiritual. E o que você vai levar para essa porta do plano espiritual é aquilo que você adquiriu aqui, né? Que são aqueles tesouros que a traça não corrói, que a ferrugem não carcome, enfim, que os ladrões não roubam, ou algo parecido com isso. Eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conhecer e disseminar nas ruas. Nós adoramos jogar na cara das pessoas aquilo que a gente faz, né? Esse versículo, então começareis a dizer, comemos e bebemos diante de ti. São as pessoas batendo na porta dizendo, eu comi e bebi com o Senhor. Nós gostamos de fazer isso, né? Eu fiz tanto por você, né? Mas não é isso que o Cristo espera de nós.
e a porta vai continuar cerrada. E aí, meus irmãos, o que vocês têm para dizer até aí? Doutor, pode ficar à vontade aí, tá? Já falei. Não, pode falar. Renato, Pedrinho, Ambrósio, todo mundo aí, gente. Sila, Mirella. Eu voltei, ele está pensando na gente, né? Quando ele chega lá e a luzinha está tão apagada, ele leva aquele susto, sabe? O irmão Jacó, eu não me voltei, sim. Então, não sei se encaixaria, né, nessa parte, mas às vezes a gente está estudando tanto e tudo, mas não está tocando nosso coração, entendeu? Verdadeiramente ainda. E quando a gente abre para, né, quem realmente somos, que somos espíritos, acho que a gente pode levar um susto. Exatamente esse exemplo do irmão Jacó, né? Ele é fantástico, né? Fantástico. A gente aprender as lições do Cristo, justamente para os religiosos, que a gente imagina que você falou mesmo, que são os mais entendidos, só que é botar em prática. É isso que resume isso aqui. Se você não botar em prática o que você sabe, por isso vai ser mais pedido a quem sabe mais. Eu acho que está resumindo isso aí. Vamos botar em prática o que a gente aprende com Cristo. Pelo menos dentro das nossas possibilidades. Não ficar por aí fora, né? Em termos de prática do Evangelho, digamos assim, porque o falar do Cristo também é uma prática do Evangelho, mas é de todas a mais fácil delas, né? Indubitavelmente, falar do Cristo, que tem a sua importância, nós aprendemos tanto com as pessoas que falam de Jesus, né? Aprendemos tanto, o próprio Emmanuel, né? Foi quem está falando aqui para nós o Cristo, isso é uma importância gigantesca. Nesse nível aqui, eu não vou dizer que é fácil não, mas no nível que nós fazemos muitas vezes, né, de dar um conselho e tal, que tem a sua importância, não estou negando isso, mas talvez das práticas mais fáceis, porque você está ali apenas reproduzindo algo que você aprendeu, né? Tanto é que quando a gente consegue reproduzir, falar daquilo que você vivencia, o peso da fala é completamente diferente, independente da quantidade de palavras que são ditas, né, dona Ana? Às vezes, em reunião mediúnica tem muito disso, né? Às vezes o doutrinador está lá falando, e o espírito, né? Quem é você, né? Quem é você? Às vezes uma pessoa simples lá, você deve ter vivenciado muito disso aí em reunião mediúnica, talvez. Uma pessoa, um médio simples, a pele dá uma palavrinha, 4, 5 palavras, mas aquele é carregado de tanta vivência, de tanta experiência, que o espírito se cala, ou ele chora, ele tenta achar um outro caminho, porque, né, ele está falando diante, aí sim, de uma autoridade, especificamente naquele ponto, né? E comer e beber da minha cabeça é um ato de intimidade. Poxa, eu tive uma intimidade tão grande com a doutrina espírita, com Cristo, mas por que a porta fechou-se para mim? Essa intimidade talvez seja dele com a gente, mas não da gente com ele. Estou pensando nisso agora. Verdade. Comer e beber é fantástico, é um ato de intimidade, né? O que nós estamos fazendo aqui, nesse exato momento, é comendo e bebendo com Cristo. Na verdade, nós estamos criando essa intimidade com os ensinamentos dele. Só que somente isso, como vai dizer aqui embaixo, não é suficiente. Aí cai no que o Pedrinho falou, você precisa experimentar isso, né? Mas 99% da humanidade está do lado de fora. Do lado de fora. Com certeza. 99%. Se não fosse a Mesmo, reencarnação, mesmo aqueles que nunca leram o Evangelho do Cristo e nem souberam que ele existiu. Porque para o budista, né, do caminho do meio, se ele não tiver esse contrário à ingratidão, né, se ele não tiver desenvolvido, feito aquela estratégia espiritual, né, igualzinho a abelha está dentro da colmeia, tem o feromônio, com aquele feromônio todos trabalham na abelha, todo mundo trabalha, aí a colmeia só cresce, né, mas na humanidade é diferente. Esse conceito de ingratidão, né? Isso vai muito do desenvolvimento de cada espírito, né? Então, quando você chega numa questão dessa, que através da porta estreita, você não tem
assim, noção nenhuma, porque você não se conhece, né? Se você não se conhece, você também não conhece a porta. Você não sabe como entrar. Qual é essa entrada secreta? Porque tem que tocar lá dentro, né? Exatamente, Renato. Tem que tocar lá dentro. Então, primeiro você tem que se conhecer. Admitir que você é egoísta. Você tem que ter aquela humildade que você às vezes não está acostumado a desenvolver. E se você se acha o dono da verdade, né, vai continuar lá fora participando dos 99%. Por aí. E só pensando uma coisa aqui, Juliano, associando ingratidão com intimidade, e você falou do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sei se eu estou correto, mas que eu me lembro, ele fala que a maior das ingratidões é de um filho com o pai, não é isso? Essa parte. Essa frase que eu li é desse texto. Uhum. E por quê? Geralmente na família, nas pessoas mais próximas, que no caso é mãe, pai, filho, a gente mais tem intimidade, a gente tendencia a ser mais ingrato. Deveria ser o contrário, né? E pensando nisso, eu fiquei pensando, será que quanto mais próximo a gente está dos esclarecimentos do mundo espiritual, menos talvez aberto, mais ingratos? Não sei. Não, eu acho que não tem uma relação direta, não, mas eu acho que é mais fácil, né? Acho que buscar o esclarecimento fica mais fácil essa percepção. É isso que eu quis dizer? Não sei se eu estou fazendo Parece confusão. que quanto mais a gente está mais íntimo de Deus, mais a gente deixa essa ingratidão ser maior. Porque você fere mais aquele que você está mais próximo, aquele com quem você tem mais intimidade, entendeu? Isso é uma relação. O peso da ingratidão é maior, é isso que você quer dizer? Com certeza, né? Com certeza. Você, o Pedrinho falou, você tem um patrimônio espiritual já a nível de informação que deveria ser capaz de fazer com que você não tivesse essa ingratidão toda que você tem. Então, o peso disso é muito grande. É o que acontece, a gente tem relatos hoje, né, na literatura espírita, não de todos, né, mas dos espíritas desencarnando, às vezes, uma situação ruim, como você citou o caso do irmão Jacó aí, justamente por isso, né, porque você teria muito mais condição de fazer pelo outro do que aquele, e no mais próximo, ali na família, né, do que aquele que não tem toda essa bagagem de informações que você detém. Então, o nosso risco, ao estarmos numa casa como essa, falando abertamente de evangelho com essa profundidade e continuarmos mantendo as nossas dificuldades, nossos vícios, o risco é muito maior para nós, né? Para nós. A gente tem que tomar esse cuidado, né? Poxa vida, eu tenho hoje uma ferramenta, eu gosto muito de ferramenta, né? Eu tenho hoje uma ferramenta capaz de fazer com que eu tenha uma atitude diferente. Eu simplesmente não estou usando a ferramenta. O outro ainda não tem a ferramenta, é diferente. É diferente, né? Eu pedi dois funcionários meus lá para desapertar uma chave de fenda. Um com a chave de fenda na mão e o outro sem a chave de fenda. Os dois recusam desapertar. Qual que é o mais ingrato? Aquele que tem a chave de fenda. Ele tinha uma ferramenta na mão para poder fazer isso. O outro não sabe como fazer, é diferente. E nas nossas relações familiares, principalmente, porque o jogo a gente ganha dentro de casa, né? É muito fácil fazer isso fora de casa, dentro de casa é mais difícil. Nós precisamos ter muito esse cuidado, porque senão a gente desencarna, né, uma situação não muito bacana, porque a consciência cobra, não existe nenhuma punição de fora também, né? A consciência cobra muito, né? Eu acho que é isso mesmo, né? A consciência. Mais algum comentário nisso aí, meus irmãos? Estamos uns 15 minutinhos ainda. Doutor, mais embaixo aí, podemos seguir? Comeram e beberam apenas. Emmanuel chamando a atenção aqui que o fato de ter, achei fantástico isso que o Ambrósio falou, o fato de ter essa intimidade com Cristo, capaz de comer e beber, sentar à mesa com ele, comer e beber, não é nenhum problema. O problema está em você apenas fazer isso. Em você apenas adquirir toda aquela informação de conhecimentos que ele trouxe. Aí está o problema. Comeram e beberam apenas. Esse comer e beber, ele é um símbolo muito forte também, quando eu li isso aqui a primeira vez, não sei se vocês concordam com isso, ele é um símbolo muito forte
da questão material mesmo, que são necessidades fisiológicas, né? Talvez uma das mais básicas, né? Tirando a respiração, a gente pegar a respiração, comer, beber e podemos incluir nisso aí o sexo, são necessidades fisiológicas, né? Então, às vezes, a gente fica apenas no campo das necessidades fisiológicas. Todas as nossas buscas são em direção a elas. Ver meninas tão novas como as duas aqui numa reunião com o mestre de adultos, né, é um sinal de que somente as necessidades fisiológicas já não satisfazem, não gera aquela paz, não satisfaz, não gera um sentimento de profundidade em termos de felicidade, né? Eu acho que é isso, nós temos que tomar muito cuidado. E a sociedade é altamente nessa busca, né, hedonista, que fala, doutor? Hedonista, né, a busca dos prazeres, né? Deixa eu usufruir isso aqui. Não tem nenhum problema você ter um carro bom, você morar numa casa boa, se você tem essa condição, que tenha. Mas aonde está o seu coração? Né? Aonde está? Porque ali está o seu tesouro. Então, como é que você está lidando com isso? Esse é o problema. E as pessoas hoje, o Cristo ainda é um grande desconhecido da humanidade nesse aspecto. Ainda é um grande desconhecido. Pessoas, o que é ter sucesso na vida para as pessoas? Muitas vezes você ter um emprego bom, você ter um salário bom, você ter uma casa boa, melhor carro, fazer as melhores viagens, bater aquela selfie, porque não existe nenhuma selfie hoje, ninguém triste, é todo mundo sorrindo, né? E o sorriso é sempre o mesmo, né? Não muda o sorriso também, é sempre o mesmo sorriso, né? Essa é a ideia hedonista lá de trás, de aproveitar ao máximo os prazeres. Deixa eu aproveitar ao máximo os prazeres, porque a vida se resume nisso. Não. O Cristo veio trazer um prazer, se podemos dizer assim, muito mais profundo, muito, que está do lado de dentro da porta. Tá do lado, você precisa adentrar, experimentar aquilo. Para isso, você tem que ter essa chave, como o doutor disse, você tem que buscar ir de contra a dor do outro. Você precisa de um monte de situações aí, né? Em relação a comer e beber, eu notei aqui, acho que não vai dar tempo. A nossa questão fisiológica, a nossa questão de experimentação dos prazeres, ela é tão forte que eu estou relendo o Nosso Lar, tem me ajudado nos estudos aqui. Tem um capítulo do Nosso Lar, logo no início, que fala das dificuldades que a colônia, Nosso Lar é uma colônia espiritual, uma cidade espiritual, né, gente? Que a colônia Nosso Lar enfrentou em 1800 e pouco uma dificuldade gigantesca, porque as pessoas, ao desencarnarem, eram levadas para lá, e muitas vezes no plano espiritual, gente, tem comida, tem tudo que tem aqui tem no plano espiritual, né? Só que as pessoas tinham uma necessidade muito grande de usufruir daquilo. Deixa eu ler, que eu não tenho a facilidade que o nosso irmão ali tem de falar. Deixa eu ler aqui, para a gente poder... Olha só. Você me humilha de 5 em 5 minutos. Não, meu irmão, não. Estou falando a verdade. Muitos recém-chegados ao Nosso Lar duplicavam exigências, queriam mesas lautas, bebidas excitantes. Olha só, Nosso Lar, gente. A gente acha que Nosso Lar é o céu, né? Não é bem assim, não. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Isso gerou um problema gigantesco lá. Tanto é que numerosos espíritos... Aqui mexeu comigo, ó. Houve uma divisão em Nosso Lar nos ministérios. Nosso Lar tem uma organização. Assim como a gente tem uma organização social na nossa sociedade, tem lá a presidência, né, tem os ministérios e tal, a cidade Nosso Lar também tem isso. Tem um governador e tem 6 ministérios. Cada um desses ministérios com 12 ministros, né? É uma equipe que coordena. Houve uma divisão nos ministérios, que teve um pessoal do Ministério do Esclarecimento, que era o povo vinculado à área das exatas, por isso que mexeu comigo aqui, que eles provavam matematicamente as necessidades de proteínas e carboidratos que os seres humanos, que os espíritos tinham lá. Então houve uma cisão. A cisão foi tão violenta ao ponto do governador que começou a haver o André Luiz fala que um intercâmbio clandestino, pensa bem, um intercâmbio clandestino em virtude do mercado negro em Nosso Lar. Pensa bem, gente, né? Se você faz isso aqui, você vai fazer isso lá, porque a porta tem que fechar, porque senão você bagunça o meio de campo todo. Havia um
um intercâmbio clandestino de alimentação, porque o povo estava lá, não conseguia ficar sem aquela alimentação um pouco mais densa, né? A tal ponto que o governador determinou que as cercas elétricas, que existe uma proteção nas cidades espirituais, assim como tem uma proteção numa reunião mediúnica, né, dona Ana? Para aqueles espíritos que não deveriam estar ali adentro, né? Existe uma proteção nessa cidade do nosso lar. Elas foram ligadas, chamam de cercas elétricas, para impedir que espíritos muito trevosos, que não tinham condições de entrar ali, a gente volta na lição, né? Não bagunçassem o meio de campo. Foram anos, foram décadas, segundo o André Luiz, décadas de lutas. Lutas no sentido de conversas, de tentar esclarecer. O governador mandou vir das esferas mais altas, acho que 200 espíritos, para poder ajudar no esclarecimento. Olha só, gente. Olha como que nós somos apegados ainda, né, a essa questão fisiológica. Nós entregamos... E se você é assim encarnado, não vai mudar muito quando desencarnar. Falando assim, se nós desencarnássemos aqui agora, nós, esse coletivo, nós não ia estar só comendo e bebendo? Será? Como que nós estaríamos? Ou uma hora, eu acho que nós entramos nessa porta, nós saímos, nós entramos, nós saímos. Então, Eu acho que é isso. Talvez nós temos hora que a gente come e bebe com Cristo, mas tem hora que a gente dá uma banana para Ele. Eu vejo dessa forma. Nós, por isso tem que ficar por lá de fora. Emmanuel fala aqui, ó, sem cogitar de recompensa. O Cristo ele não esperava recompensa, a gente espera. Toda hora, Ana. Você falando do alimento e tudo. A gente tem, quando a Ana falou da gente desencarnar agora, no fundo a gente sente assim, poxa, eu estou ali, né? Eu estou me achando que eu estou merecendo. merecendo o quê? Desencarnar? Não, tô bem. Mas sei lá. No íntimo, né? Posso ler uma pequena história de irmão X aqui, que retrata o que nós estamos estudando aqui hoje? Vou tirar a massa aqui, dê licença. Apenas para situar vocês, nós espíritas, né? Em comparação aí com o que nós estamos estudando aqui hoje. O que a gente fala muitas vezes? A gente ouve as pessoas dizendo, não, o espírito é muito caridoso, o espírito é muito beneficente, o espírito ajuda muitas pessoas, né? E às vezes a gente perde o foco do que realmente importa, né? Dentro de tudo isso importa, né? Se aplacar a fome, aplacar o frio, ser solidário, né? Levar um remédio, medicamento. Mas vejam só o que o irmão X conta pra gente, rapidinho. Isso aqui está no prefácio do livro, salvo engano, Contos desta e da Outra Vida, ou Cartas e Crônicas. Mas vejam o interessante que aconteceu nas trevas. Chama Lição nas Trevas. No Vale das Trevas delirava a legião de espíritos infelizes. Então, uma região de muito sofrimento lá do mundo espiritual. Rixas, obscenidades, doestos, baldões, ou seja, briga de todo jeito, xingamento, aquela confusão. Você falou do nosso lar aí, que eu me lembrei dessa parte. Planejavam-se assaltos, maquinavam-se crimes. Um espírito benfeitor penetrou a caverna, apaziguando e abençoando. Aqui, ele abraçava o desventurado, separando-o da malta, né? Confusão. De modo a entregá-lo mais tarde à equipe de socorristas. Mais adiante, aliviava com suave magnetismo a cabeça atormentada de entidades em desvario. O serviço assistencial seguia difícil, quando enfurecido o mandante da crueldade, ao descobri-lo, se aquietou em súbita acalmia e impondo respeitosa serenidade a chusma de loucos, declinou-lhe a nobre condição, falou, peraí, tem alguém muito nobre aqui entre nós, né? Que os companheiros rebelados se acomodassem, deixando livre passagem àquele que ele reconhecia por missionário do bem. Então ele falou, todo mundo acalma aí, deixa o missionário do bem aí fazer o trabalho dele. Conhece-me? Interrogou o recém-chegado, entre espantado e agradecido. Sim, disse o rude empreiteiro das sombras. Eu era um doente na terra e curaste meu corpo, que a moléstia desfigurava.
Lembro-me perfeitamente do teu cuidado ao lavar minhas feridas. Os circunstantes entraram na conversação de improviso e um deles, de dura carranca, apontou o visitador e clamou para o amigo: que mais te fez este homem no mundo para que sejamos forçados a tanta deferência? Deu-me teto e agasalho. Outro perguntou: que mais? Supriu minha casa de pão e de roupa, libertando-nos a mim e a minha família da nudez e da fome. Outro ainda perguntou com ironia: mais nada? Muitas vezes ele dividia comigo o que trazia na bolsa, entregando-me abençoado dinheiro para que a penúria não me arrasasse. Estabelecido o silêncio, o espírito benfeitor, encorajado pelo que ouvia, indagou com humildade: meu irmão, nada fiz senão cumprir o dever que a fraternidade me impunha. Entretanto, se te mostras tão generoso para comigo em tuas manifestações de reconhecimento e de amor, que reconheço não merecer, por que te entregas assim à obsessão e à delinquência? O interpelado pareceu sensibilizar-se, balançou tristemente a cabeça e explicou: em verdade, és bom e amparaste a minha vida, mas não me ensinastes a viver. Então, nós temos que, como espíritas, é uma bênção a gente poder estar numa reunião como essa. Como a gente se sente bem, muito em decorrência da presença dos nossos amigos espirituais. E eu acho que já eu vejo com muito otimismo a nossa caminhada aqui na Terra, até porque eu preciso desse otimismo para eu poder vencer minhas pirâmides de sombras que eu carrego de outras e outras existências e que o Juliano aqui faz questão de ressaltar o tempo todo. Né? Então tem que ver, nós temos que ver com muito otimismo, nós temos que ver com muito otimismo a nossa passagem aqui na Terra e chegarmos à conclusão que o Evangelho é um grande festim em que nós aprendemos a comer e a beber com o Senhor Jesus, no sentido de, ainda que aos poucos, adquirindo a convivência com Ele, mesmo sem podermos ainda entrar nessa porta da salvação, atravessar a porta da nossa salvação, e apenas enxergando assim pelas frestas, né, o grande festim de bênçãos que é realizado dentro daquele local que ainda a gente não conseguiu entrar, mas que já vislumbramos, que já sabemos que é um local de luzes, de bênçãos, de alegrias, né, de recompensas verdadeiras. Né? E, em razão disso, o que nós precisamos fazer? Continuar insistindo, gente, nisso que nós fazemos aqui. Por toda a dificuldade do mundo. Continuar deixando os nossos lares nesse momento e nos dirigindo às casas espíritas, como o Centro Espírita Chapeau-Prévot, Eduardo Chapeau-Prévot, como a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, ou como o nosso Centro Espírita de Espera Feliz, para que nós possamos aprender a viver na presença dos amigos espirituais. E quando aprendemos a viver, nós vamos compreendendo melhor os ensinamentos de Jesus e descomplicando esses ensinamentos, compreendendo, ao final, que o verdadeiro objetivo do Cristo é exatamente de nos resgatar a todos, criaturas ainda tão falíveis, tão necessitadas que nós todos somos. Então esse é um festim de muitas alegrias, de muitas bênçãos. Nós já conseguimos estar aqui quando até outro dia nós estávamos em lugares muito diferentes desse aqui. Em outras vidas, com certeza, nós tramávamos a infelicidade do nosso semelhante. E é por causa disso que nós estamos aqui, nessa Assembleia abençoada, tramando o nosso próprio resgate espiritual, com vistas a nos melhorando, fazendo a reforma íntima que nos cabe. É evidente que sem descuidar do amparo ao semelhante, tão necessário para uma vida socialmente mais justa, né? Mais fraterna, mais solidária, mais amiga, mas sem esquecermos aí daquilo que foi dito aqui com tanta proficiência aqui por todos nós, né, aqui presentes, que é a da nossa transformação, da nossa melhoria. Vamos acreditar em nós, que nós vamos dar conta de sair daqui melhores do que nós entramos. Às vezes as pessoas ficam um pouco assim pessimistas: eu não faço isso, não consigo ser caridoso. A gente já consegue sim, já melhoramos, né?
eu vejo com muito otimismo, porque eu preciso ser otimista comigo mesmo, porque senão eu não consigo reagir diante de tantas sombras que me caracterizam, né, a minha vida aí, nas multimilenárias reencarnações passadas que eu tive. E é por isso que os espíritas são seres muito fracassados. Os médiuns espíritas, especialmente, são irmãos especialmente fracassados em outras existências e que estão aqui conseguindo resgatar com muita velocidade. Olha a misericórdia de Deus, né? A mediunidade nos proporciona resgatarmos com muita rapidez as pirâmides de sombras que nós carregamos no passado, graças a Deus, né? Então podemos ficar muito otimistas, que nós somos viáveis, nós vamos ser felizes, aí já somos em alguma medida, e apesar de tantas e tantas dificuldades, nós já estamos conseguindo, né, Juliano, aos poucos, nos tornarmos felizes demais, nem que seja apenas nesses momentos aqui tão abençoados, dessa reunião que eu confesso para vocês que eu amo tanto. Eu fui para o horizonte, voltei e fiz questão de vir aqui hoje exatamente para que não perdesse esse banquete aqui de alegrias e felicidades aqui com vocês. Falei que não ia falar, acabei falando. Vós são deuses. O Cristo já disse, ele dá essa esperança para nós. Vós são deuses, vocês podem fazer tudo que eu faço. Você acabou de dizer. Eu tenho muita esperança também, otimismo, esperança que nós vamos. A doutrina espírita é a religião da esperança. É isso, né? Meus irmãos, o banquete, né, como diz o nosso amigo, né, passa rápido, né? E deu o nosso horário, mas eu acho que o nosso irmão fechou de uma maneira muito bacana o estudo, que o Emmanuel, no penúltimo parágrafo, ele fala assim: não bastará crer intelectualmente no Cristo, em Jesus. E o que temos que fazer a mais? Precisamos sim e perceber esses avanços, precisamos sim cada vez mais comer e beber junto com Cristo e experimentando, né? Porque o intelecto muitas vezes não é capaz de perceber essa sensação. O intelecto não entende a sensação. E se você explicar para uma pessoa muito inteligente o que nós fizemos aqui hoje, talvez ela não vai conseguir compreender. Porque é preciso experimentar, é preciso vivenciar, é preciso degustar esse grande banquete que o Cristo nos propõe, né? Estarmos aqui realmente, eu vou falar de uma forma muito bacana, é um grande festim, é um grande banquete para todos nós, né? Deu o nosso horário. Algum comentário rápido aí? Então vamos encerrar. Te agradeço mais uma vez a presença de todos, né? As meninas em especial, né? Amanda, né? Seja muito bem-vinda, Amanda, né? Um monte de gente mais velha aqui, né? Espero que você tenha gostado. Vamos encerrar. Eu pedi a dona Ana fazer a prece final por nós. Você faz, né? Posso tirar um pouquinho a massa? Faça favor. Jesus, divino amigo, não seria necessário neste instante pronunciarmos uma palavra sequer, a não ser no silêncio de dizer gratidão. Gratidão, Jesus amigo, por podermos estar reunidos em Teu nome, que possamos nesta noite ter saciado um pouco a nossa fome de conhecimento e de atitude, Mestre, diante do Teu Evangelho, diante dos Teus ensinamentos. Como é bom, Jesus, termos a certeza dessa proposta viva como carta, com esses letreiros, a nos convidar a todo instante a ir trabalhar contigo em sua vinha, pois os momentos são chegados. E queremos, Mestre, no silêncio,
ouvir a sua voz através desses amigos espirituais, nos convidando a todo instante para que tenhamos alguns segundos de lucidez e aprendemos contigo a servir e amar incondicionalmente, aprendendo a nos respeitar, aprendendo a nos amar, Senhor, para conhecermos o amor aos nossos semelhantes. É com essa proposta, Jesus, que neste instante estamos te agradecendo uma vez mais, que possamos todos retornar aos nossos lares, dizendo assim: obrigado, Jesus, porque já tivemos o esforço em nossa consciência de deixarmos os nossos lares em alguns instantes para estarmos juntos, falando do nosso futuro, da nossa vida verdadeira, que é a vida dos Espíritos. Agradecendo a presença desses nossos amigos espirituais que vieram ter conosco, e desses nossos irmãos doentes e necessitados, desencarnados que aqui se encontram, que eles possam estar recebendo, Senhor, de acordo às suas necessidades. Nos prepara, Mestre, para que na próxima semana aqui possamos estar novamente com o desejo sincero de nos tornarmos seres melhores. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Os irmãos, gratidão. Hoje eu tive uma percepção aqui, eu não sou vidente, mas eu tive uma percepção clara, e eu parece que a dona Ana deve ter visto. Quantidade de irmãos em tratamento aqui hoje no mundo espiritual. Sem comentar. Mas eu percebi, por isso que eu falei em otimismo, falei, sabe, Eliane, confesso para vocês que hoje a casa aqui estava muito mais repleta do que a gente pensa, e com muitos irmãos que precisavam de uma palavra. E é por isso que eu fico muito feliz em vir aqui e ver vocês estudando o Evangelho. Porque é o Evangelho que importa. E foi muito interessante, doutor, parece que ali, ó, naquele quadro ali, uma janela na outra,